os primórdios dos automóveis, o desejo de estabelecer recorde de velocidade esteve sempre presente. O primeiro recorde estabelecido foi em 1898 pelo carro francês Jean-Duc, alcançando incríveis 63 km por hora em uma distância de 1 km. Notavelmente, o veículo era impulsionado por um sistema elétrico, e isso naquela época. Já em 1899, o carro francês La Jamaïque Contente se tornou o primeiro a ultrapassar a marca dos 100 km por hora. Em 1906, o veículo americano Stanley Rocket, movido a vapor, atingiu a velocidade de 200 km por hora. E em 1927, uma colaboração anglo-americana resultou no Sunbeam 1000 HP, equipado com motor de combustão, rompendo a barreira dos 300 km por hora. Em 1932, o britânico Campbell Napier Rayton Bluebird superou os 400 km por hora. E finalmente, em 1937, o britânico Thunderbolt ultrapassou os 500 km por hora. Em 1937, a alemã Mercedes embarcou em um plano ousado para criar um carro destinado a quebrar os recordes de velocidade da época. Naquele tempo, o domínio dos recordes estava na mão de americanos e britânicos. Entretanto, por motivo de promoção do regime bigodista, a Alemanha manifestou interesse em participar da competição. Para entender esse contexto, é necessário retroceder até 1925, quando Hitler conheceu o piloto Hans Stuck. Naquela época, os bigodistas ainda não haviam assumido o controle do país, o que somente ocorreu em 33. Em 1934, graças às boas relações entre os dois, Hans convenceu Hitler de que a Alemanha deveria se envolver no automobilismo. Como resultado, a Mercedes e a Auto Union participaram da temporada de 34 no Campeonato Europeu de Grand Prix. Com o apoio financeiro do Estado, as duas montadoras começaram a conquistar corridas a partir de 1935, consolidando seu domínio até 39, quando se deu início à Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, simultaneamente, ambas as fabricantes começaram a competir entre si, em busca de superar cada vez mais os recordes da outra. A Mercedes estava equipada com um W125 Rekordwagen, enquanto a Auto Union contava com o Type C Streamline. Esses veículos chegaram a competir em uma corrida conjunta realizada em Avus, onde a Mercedes levou a melhor. No dia 28 de janeiro de 1938, uma tentativa de quebrar um recorde de velocidade em uma autobahn teve um desfecho trágico. Na rota entre Darmstadt e Frankfurt, percorrendo 1 km, Rudolf Caracciola conduziu seu Mercedes W125 Rekordwagen a uma velocidade incrível de 432 km por hora. Bert Rosemeyer assumiu o volante do Auto Union Type C Streamline. Buscando superar o recorde estabelecido pelo seu rival, enfrentou condições climáticas adversas. A uma velocidade de mais de 400 por hora, Rosemeyer perdeu o controle do veículo, resultando em um acidente fatal que ceifou sua vida instantaneamente. Depois do ocorrido, as duas marcas jamais tentaram quebrar esse recorde novamente entre si. Antes desse período, a Mercedes estava empenhada em desenvolver um automóvel destinado a conquistar o recorde de velocidade terrestre. Esse empreendimento era conhecido como o Projeto T80. Ele foi impulsionado pela iniciativa de Hans Stuck, que havia se dirigido à montadora com um pedido singular, que o carro fosse produzido em suas instalações. Isso se deu porque a equipe da Auto Union, da qual Stuck fazia parte, carecia de recursos financeiros necessários para tal empreitada. Inicialmente, a média estabelecida era atingir a velocidade de 550 km por hora. Porém, em agosto de 1938, o britânico Thunderbolt superou seu próprio recorde, alcançando a impressionante marca de 556 km por hora. Este feito renovou o ímpeto do projeto T80, impelindo a estabelecer metas mais audaciosas. Primeiramente, almejaram atingir 600 km por hora, e posteriormente, elevaram essa aspiração para 750 km por hora. Uma abordagem distinta desse projeto residia na decisão de tentar quebrar o recorde em uma autobahn alemã, ao invés de adotar o deserto como cenário padrão, como era visto até então. Essa escolha derivava dos receios, de visto que havia uma preocupação de que ao sair do país, o carro pudesse ser apreendido por agentes estrangeiros, potencialmente roubando sua tecnologia. As apreensões quanto isso eram justificáveis, considerando que o motor selecionado para propulsionar o T80 era o modelo Daimler-Benz DB613V12. Com uma capacidade de 44,5 litros e potência de 3.000 cavalos, esse motor tinha originalmente um propósito militar. Ferdinand Porsche liderou o projeto, recebendo a contribuição crucial do especialista em aerodinâmica Joseph Mickel. O veículo apresentava um comprimento de 8 metros, um cockpit fechado e 3 eixos, dos quais 2 eram providos de tração. Para incrementar a estabilidade, 2 pequenas asas foram incorporadas, resultando em um coeficiente de arrasto excepcionalmente baixo, apenas 0,18. O projeto tinha previsão de conclusão para o ano de 1940. Entretanto, em 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial, levando a Mercedes a armazenar o T80 em um local seguro. Desde o término do conflito, o veículo encontra-se em exposição no Museu da Mercedes-Benz, localizado em Stuttgart, na Alemanha. Até os dias atuais, nenhum veículo com tração nas rodas conseguiu alcançar a marca de 750 km por hora. O recorde máximo pertence ao Vesco Turbinator, que em 2018 atingiu 745 km por hora, e o recorde absoluto pertence ao Trust S
SSC, que atingiu em 1997 1.227 km por hora. Entretanto, ele era impulsionado por turbinas.